Meus irmãos, Jeremias 30, do 18, versículo 18, até o capítulo 31, versículo 6. Essa é a perícope que será exposta, mas como você já está acostumado, esse sermão ele será pregado em duas partes. Deixa-me explicar isso só mais uma vez para você, de forma bem breve. Não é um único sermão, não são dois sermões. Um sermão pela manhã e outro à noite. É um único sermão, dividido em duas partes. A primeira parte será pregada agora pela manhã. A segunda parte do mesmo sermão, à noite, se Deus quiser. Jeremias 30, a partir do versículo 18. Até o capítulo 31, versículo 6. Ouça atentamente, essa é a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor. Versículo 18. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar e ele se chegará a mim, pois quem de mim mesmo ousaria aproximar-se de mim? Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Amém. Apesar da inquietação do século XVII, meus irmãos, os puritanos ingleses sustentavam uma escatologia que era otimista. Isto é, uma ideia confiante acerca do final dos tempos. As tribulações e perseguições de sua época não levaram aqueles homens, mulheres, aquelas famílias ao desespero. Mas, pelo contrário, lhes deram constante esperança de dias melhores para a igreja reformada. Esse otimismo foi mais evidente nas imensas levas de imigrantes puritanos para o Novo Mundo, assim chamada Nova Inglaterra. Ao ver a Nova Inglaterra pela primeira vez, um breve poema de um homem chamado Thomas Tillman, ele exalta a esperança dessa mudança para uma nova terra. E Deus, através desse poema, encoraja os imigrantes dizendo, como se Deus falasse a aquelas pessoas nesse poema: possuí este país, libertai-vos de todos os aborrecimentos, aqui estarei convosco, aqui desfrutareis em sua pureza meus shabbats, sacramentos, meu ministério e diretrizes. Sim, os puritanos acreditavam que a reforma
era uma questão eclesiástica, que também tinha implicações de grande alcance na esfera civil. Um certo autor afirma que eles herdaram a visão medieval de uma sociedade cristã. Ele diz assim: sua visão da realidade não era fragmentada. Não precisavam defender a ideia de que a preocupação cristã não deve se limitar à ordem eclesiástica ou ao bem-estar de indivíduos. Mas, no entendimento deles, precisa abarcar ambos, junto com a política, a economia e a cultura das nações. Sua firme esperança era de que a Nova Inglaterra poderia ser o que a Inglaterra, a terra deles, pelo menos em boa parte deles, não era. Um lugar para desenvolver uma sociedade peculiarmente cristã, a qual chamavam de uma cidade situada sobre um monte. Essa esperança alimentava suas expectativas escatológicas. Meus irmãos, os puritanos não concebiam o fim dos tempos apenas de uma perspectiva teológica abstrata, mas se enxergavam caminhando ao longo da história rumo à consumação final, sob esta perspectiva: o Senhor teu Deus reina, Sião. Essa é a mensagem. O Senhor teu Deus reina. E uma vez que Ele reina não apenas sobre Sião, mas sobre todo o universo, Sião, como seu povo, deve trabalhar nesse propósito, para que, por assim dizer, as suas tendas sejam alargadas e as nações sejam finalmente alcançadas por esta mensagem, pela mensagem do reino, pela mensagem de Yahvé. Meus irmãos, a palavra de Deus, do começo ao fim, especialmente nessas partes aqui de Jeremias, Isaías e outros profetas, onde há um anúncio que é repetido várias e várias vezes, da graça, da misericórdia, do perdão de pecados, da salvação de Deus sobre toda a terra. A mensagem dos profetas é uma mensagem otimista, é uma mensagem que chama o seu povo a ser encorajado por ela, a viver em conformidade com essa revelação divina. E uma vez que isso é verdade, irmãos, uma vez que Deus reina e o seu reino está avançando sobre toda a terra, a resposta adequada que nós veremos aqui nessa sessão, do versículo 18 do capítulo 30 de Jeremias, até o versículo 6 do capítulo 31, a resposta adequada a um Deus que reina e que está fazendo o seu reino avançar sobre a terra, e que já manifestou a sua graça, a sua bondade sobre o seu povo, o seu amor pactual. A resposta adequada é que nós nos alegremos em sua presença, com uma alegre adoração. Colocando isso de outra forma, o povo de Deus deve responder ao grande amor pactual de Yahvé e à sua restauração redentora com alegre adoração. O povo de Deus, Sião, você que faz parte de Sião, Sião deve responder ao amor, ao grande amor pactual de Yahvé, do Deus da aliança, e à sua restauração redentora. Restauração essa que visa todos os povos, as nações da terra. Devemos responder a isso com alegre adoração. Veja o texto novamente. A partir do versículo de número 18, eu quero que você, na verdade, tenha um olhar amplo aqui, nesse bloco do 18, até o versículo de número 6. Antes de adentrar o texto mais uma vez, apenas com seu olhar sobre ele, meus irmãos, eu quero lembrar-vos que Jeremias, ele fala que o Messias, ele viria para edificar uma cidade. É bem verdade que a maioria dessas profecias, as profecias de Jeremias, como nós já ouvimos, elas falam de uma espécie de decadência urbana, de como a cidade de Deus, Jerusalém, estava deteriorada pelo pecado.
Não é à toa que Francis Schaeffer ele intitulou a sua série de exposições de Jeremias como Morte na Cidade. Um título muito bem apropriado, uma vez que, por vezes, o profeta fala disso, de morte. Nós lemos Jeremias, vários capítulos, desde o seu primeiro capítulo, e o cheiro de morte está no ar, de como o povo estava vivendo em seus pecados, e assim, mortos nos seus pecados, e de como Deus prometeu que traria morte sobre aquele povo, castigando pelos seus pecados. Todavia, o profeta também prometeu, no caso, Deus colocou na sua boca uma mensagem de edificação para a cidade. Não somente destruição e juízo, mas o Senhor também prometeu pelo seu profeta, na boca do seu profeta, que ele edificaria, que ele iria restaurar a sua cidade santa. Lembre-se que Jeremias 1, versículo 10, não apenas fala de uma mensagem posta na boca do profeta de destruir e arrancar, mas também de edificar e plantar. Uma mensagem não apenas de juízo, de castigo, mas também de graça e de perdão, de restauração. Sim, Jeremias prometeu que quando o Messias viesse, ele reconstruiria a cidade de Deus. Como nós já vimos no capítulo 30, o profeta apresentou o Messias que viria, o rei davídico que Deus levantaria para o seu povo. Meus irmãos, o final dessa profecia tratava de uma espécie de renovação ou de restauração urbana, começando com um tipo de esquema de conjunto habitacional. Veja o versículo 18 mais uma vez, versículo 18, capítulo 30. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. E aí veja o versículo 4 agora, do capítulo 31. Versículo 4 do capítulo 31, a parte A. Ainda edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Observe que o profeta, ele prometeu que Deus reverteria a sorte do seu povo. Uma nova cidade surgiria das ruínas da antiga. E isso é uma menção interessante, porque geralmente esse era o modo como as cidades eram reconstruídas naquela época. Há um comentarista que diz assim sobre esse ponto, ele diz assim: nos tempos antigos, quando as casas de barro eram destruídas pela guerra, erosão ou idade, novas moradias e novas cidades inteiras eram construídas sobre as ruínas das antigas, formando um novo nível de ocupação por cima do anterior. Essa é a promessa de Deus, uma restauração sobre as ruínas da antiga cidade. Meus irmãos, a estratégia divina para a reconstrução urbana afetaria todos os níveis da sociedade. Eu quero que você se atente muito bem, porque nessa manhã a primeira parte do sermão está focada especialmente nisso, de como a restauração divina, ela visa todas as áreas da cidade. É a cidade como um todo, em todos os seus aspectos. Não apenas a restauração que visa o ambiente ou o meio eclesiástico, mas é uma restauração completa que alcança todos os níveis da sociedade. Veja, a referência que aparece aí às tendas, no versículo 18, veja o versículo 18 mais uma vez, as tendas aqui, demonstra a compaixão de Deus pela população em geral, o que inclui até mesmo os menos favorecidos, os pobres. Veja a amplitude aqui da restauração. Todos, até mesmo aqueles de menor condição financeira, seriam restaurados. Mas não somente os pobres. As casas de todos os cidadãos, até da classe média também, seriam construídas. O centro de negócios seria enobrecido. Não apenas isso, como o rei deveria ter um lugar real para morar, o Senhor também iria reconstruir o seu palácio, desde os lugares mais pobres até mesmo as mansões, por assim dizer. Deus prometeu reconstruir a sua cidade. Mas, meus irmãos, uma cidade ela é muito mais do que os seus edifícios.
Os cidadãos da nova cidade de Deus não apenas experimentariam a restauração que envolveria as suas casas, as suas habitações sendo restauradas, mas eles provariam muito mais do que isso. Eles provariam a própria alegria vinda do Senhor Deus. Haveria grandes festas cívicas, cheias de canto e de dança, de muita música e de todo tipo de regozijo. Veja o versículo 19, parte A. Versículo 19, parte A, do capítulo 30. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Literalmente a ideia de som de risadas. Som de risadas sairia do povo de Deus. Lembre-se que antes Deus tinha prometido fazer cessar a voz de folguedo e da alegria. Aqui em Jeremias, no capítulo 7, versículo 34, Jeremias 16, versículo 9, Jeremias 25, versículo 10, Deus disse que a alegria cessaria entre o seu povo. Haveria pranto, choro, grande tristeza, por causa da vara do Senhor sobre eles. Mas agora Deus promete alegria, meus irmãos. Na verdade, Ele promete mais do que isso, Ele promete aumentar consideravelmente o volume das vozes do seu povo. Veja o versículo 4 de Jeremias 31, versículo 4, parte B. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. A menção aqui é as donzelas que dançavam no dia do seu casamento. Meus irmãos, no passado, Jeremias havia condenado o povo de Deus por sua prostituição espiritual. Lá no capítulo 3, versículos 2 e 3, no capítulo 4, versículo 30. Mas chegaria o dia em que eles dançariam pela cidade como noivas virgens, em uma maravilhosa manhã de casamento, cantando e dançando perante o seu noivo, perante o seu Senhor. Percebe como Deus ele reverte a maldição aqui? O Deus que anunciou todo aquele castigo e juízo sobre o seu povo, acabar com a alegria, enviar a tristeza, não ter dança, não ter nenhum tipo de festa, agora está dizendo solenemente: vocês cantarão, vocês se alegrarão, vocês vão dançar perante a minha presença. E não é uma alegria falsa, como a que é prometida pelos ídolos, com quem vocês se prostituíram, mas é uma alegria verdadeira, que eu mesmo coloco no coração de vocês, fruto de gratidão pela obra que eu realizo em vocês. Imagine, você crente, você homem, mulher e criança que aqui ouve essa mensagem da palavra de Deus, o quanto seria maravilhoso viver numa cidade em que todos os grandes eventos cívicos são centrados na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Como seria maravilhoso, meus irmãos. Imagine uma cidade, imagine a nossa cidade, Fortaleza, aqui no Ceará, em que todos os memoriais, monumentos, feiras, desfiles, festas, concertos, fogos de artifício, tudo isso direcionado para a glória de Deus somente. Não seria maravilhoso? Não é esse o anseio da tua alma, crente? Não é isso que você quer? A restauração de tudo, onde cada camada, onde cada aspecto da sociedade esteja curvado ao senhorio de Cristo e seja feito e realizado para a glória de Cristo somente. Meus irmãos, esse é o plano cabal de Deus para a sociedade. É isso que Deus intenciona. É isso que Ele promete em sua palavra. E é isso que Ele tem feito. E cumprirá. Observe que o planejamento urbano divino, ele incluía espaço para expansão. Os babilônios haviam carregado levas e levas de judeus para o cativeiro. Mas quando o Messias viesse, ele faria a cidade crescer. Haveria
um desenvolvimento repentino da população. Veja o capítulo 30, versículo 19. Capítulo 30, versículo 19, mais uma vez. A segunda parte, a parte B do versículo 19, no capítulo 30. O texto diz que eles seriam multiplicados, veja, e não seriam diminuídos. Mais uma vez, meus irmãos, há uma promessa divina relacionada à multiplicação e à expansão do seu povo. Eu quero lembrar você disso. Sempre que o povo de Deus tem a bênção do Senhor, a bênção de Yahvé está sobre o seu povo, o povo cresce em tamanho e desenvolve-se em maturidade. Sempre. Sempre. Nós temos que nos afastar do argumento pragmático de que afirma o seguinte, perdão, que todo crescimento necessariamente tem a bênção de Deus. A palavra de Deus nos mostra o contrário disso. Nem todo crescimento necessariamente acontece porque Deus está aprovando o que está acontecendo ali. Falsas religiões crescem. Falsas igrejas crescem. Nem por isso significa dizer que Deus esteja aprovando e se agradando do que está acontecendo ali. Então, nem todo crescimento tem a aprovação e a bênção divina. Todavia, sempre que Deus abençoa o seu povo, isso passa também por aumento do seu povo, crescimento do seu povo. Não apenas um crescimento numérico, não apenas um crescimento mesmo em termos de números, de pessoas através dos filhos de aliança sendo concebidos e nascendo em nosso meio, pessoas vindo à fé, mas também um crescimento na maturidade do povo. O povo cresce na compreensão da revelação divina, no seu entendimento, bem como na sua aplicação. O povo se torna mais maduro, meus irmãos. E esta é uma preocupação que está presente em todo o conselho de igreja. Não tenha dúvida quanto a isso. Um conselho sério, obviamente. Nós desejamos, nós oramos ao Senhor Deus e nós ensinamos a palavra de Deus para que o povo de Deus, seguindo o que Paulo vai falar no Novo Testamento, cresça em maturidade, possa ser aperfeiçoado pela palavra. É claro que nós temos graus de maturidade dentro do povo de Deus. Há pessoas que vão levar mais tempo a crescer em algumas coisas, outras menos. Mas o que não pode acontecer na vida de um cidadão de Sião é a estagnação. Ele deve estar em constante desenvolvimento em sua maturidade espiritual, em seu crescimento acerca do conhecimento divino, do que envolve certamente a submissão à sua vontade, a obediência ao Deus de Sião. Meus irmãos, além disso, o prestígio da cidade de Deus, seria potencializado. Isso é importante porque as pessoas, de forma geral, elas são sensíveis à sua reputação cívica. Todo mundo gosta, digo isso em termos gerais também, de uma boa piada sobre os nativos de qualquer outra cidade, exceto aqueles que nasceram nela. Fazendo meu mestrado agora, estando em São Paulo, pela segunda vez esse ano, eu tenho convivido com colegas de outros lugares do Brasil, de outros estados, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do próprio São Paulo, de outros lugares do Nordeste também. E é muito comum haver brincadeiras entre nós ali, seja por causa do sotaque, ou por causa de algum tipo de expressão que um fala. E de forma geral, isso é tranquilo, a gente brinca quanto a isso. Mas algumas pessoas ficam mais intimidadas com esse tipo de coisa. Por quê? Porque normalmente a gente tem um apreço por nossa cidade, por onde estamos, pela reputação da nossa gente, do nosso povo. Há lugares, há cidades, meus irmãos, que gastam milhões em propagandas acerca da sua cidade. E muitas vezes, para não dizer todas elas, esse dinheiro é desperdiçado. Até porque a propaganda acerca da cidade, ela é falseada. Mas veja, a cidade de Deus não precisa
de uma campanha publicitária, muito menos de uma propaganda falsa. É o próprio Deus, meus irmãos, que garante a reputação da sociedade. Observe, versículo 19 ainda, na parte final dele, do versículo 19. Eu os honrarei. A ideia é essa aqui. E eles não serão desprezados. É uma tradução possível aqui para esse final do versículo 19. Quando diz, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. A ideia é que Deus irá honrá-los. O próprio Deus daria testemunho da sociedade, falaria da sua reputação. A economia da cidade, meus irmãos, também prosperaria, e a sua prosperidade se espalharia para a área rural ao seu redor. Não apenas a reputação da cidade, mas também a sua economia iria de vento em polpa. Deus também pretendia plantar e edificar. Na verdade, era o próprio Deus que faria isso através do seu profeta. Veja o versículo 5 do capítulo 31. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. A menção a Samaria aqui, meus irmãos, ela é significativa. Por quê? Porque o objetivo do Senhor Deus não era somente a restauração de Jerusalém, mas essa restauração ela tinha um caráter regional. Lembre-se que Samaria, a essa altura aqui, ela ficava, na verdade, nesse contexto já havia a divisão do reino, entre o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então veja, Deus iria restaurar não apenas Jerusalém, mas visava também Samaria, o reino do norte. Não é apenas aqui, local, para vocês que ouvem essa mensagem primariamente, mas visa de forma regional. Regional. Veja a amplitude da restauração aqui. Também veja no texto, versículo 5, a menção de vinhas, como também é importante. Ora, uma nação, meus irmãos, ela deve estar em paz antes que possa produzir um bom vinho. E leva pelo menos 4 anos para a nova videira produzir uma boa safra de uvas. De acordo com as leis levíticas, lá em Levítico 19, versículo 23, a 4ª colheita de uma videira pertencia ao Senhor. Só depois do 5º ano, os agricultores poderiam gozar dos seus frutos, como Jeremias prometeu que eles fariam. Veja também a bênção do Senhor sobre a terra, sobre a economia, prosperidade financeira também. Mas não apenas isso. Lembre-se que o vinho, biblicamente, está relacionado à alegria. E é o que aparece nessa passagem por mais de uma vez aqui, a ênfase nisso. O povo de Deus se alegrando com a obra de restauração do Senhor Deus. O Deus que redime o seu povo dos seus pecados, que restaura o seu povo em todos os aspectos. Este povo responde com alegre adoração. Então a menção às vinhas aqui, ela se encaixa perfeitamente com o contexto. Deus abençoando o cultivo, a plantação do seu povo, de tal maneira que possa usufruir disso para a sua glória, bebendo e se alegrando na presença do Senhor Deus. Não apenas isso, Jeremias também prometeu que a cidade do Messias seria segura. Guarde muito bem isso. A cidade do Messias seria também segura. Versículo 20 do capítulo 30, parte A, versículo 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim. Meus irmãos, como pai que eu sou, e você também que já é pai, certamente o seu desejo é viver numa cidade em que os seus filhos, nossos filhos, eles possam brincar tranquilamente nas ruas, sentindo seguros. Por vezes eu escuto comparações que são feitas entre os tempos antigos e os nossos dias. E agora,
já um pouco mais velho, eu percebo também, pelo menos em algum grau, uma mudança. Não é comum? Os mais antigos vão, creio que, concordar comigo quanto a isso. Como era mais comum, pensando aqui no meu tempo, nos anos 90, assentar-se nas calçadas e ficar ali conversando, com uma sensação de segurança maior do que em nossos dias. Pensando aqui de forma específica em nossa cidade. Como a violência tem avançado em nossa capital, meus irmãos. Como é triste, como é lamentável a nossa circunstância atualmente. As notícias vão chegando através dos meios de comunicação e nós ficamos cada vez mais preocupados. Como a violência tem tido espaço em nossa cidade, em nosso estado. Isso nos preocupa, tanto pela nossa segurança e principalmente pelos nossos, pensando aqui em nossos filhos, esposas. Nosso desejo é esse, que possamos habitar numa cidade onde haja plena segurança, onde não tenhamos que nos preocupar com relação às nossas vidas. Ora, Jeremias, ele podia prometer, no caso, Deus falando pelo seu profeta, segurança na cidade, porque era o próprio Messias que assegurava isso, que assegurava tal segurança, pessoalmente. Veja o versículo 20, parte B. E castigarei todos os seus opressores. Agora observe o versículo 23 e 24, parte A. 23 e 24, parte A. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Meus irmãos, a cidade do Messias estaria protegida de inimigos externos, como a Babilônia. A ameaça do mal não seria ignorada, mas seria punida e destruída. Vou trabalhar um pouco melhor isso daqui a pouco, mas já tenha isso em mente. Veja como a segurança da cidade passa pela repreensão, no caso, pela própria destruição dos inimigos. O combate à violência, o combate aos inimigos, passa por isso. O projeto do Messias para a sociedade não apenas incluía uma proteção contra inimigos externos de Sião, mas também contra inimigos internos. Ele resolveria o problema interno em Israel. Veja o versículo 1 do capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. Que promessa é essa? É a promessa da unificação do reino. O reino do norte e o reino do sul, que estavam separados, seriam um dia reunificados. Uma só nação, um só povo. Por isso ele promete bênçãos aqui também para Samaria. A restauração não era somente para Jerusalém. Incluía também, meus irmãos, o reino do norte. E assim, a cidade de Deus seria tão segura que até mesmo uma força policial seria desnecessária. Versículo 6 do capítulo 31, versículo 6. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Os policiais, aqueles que, por assim dizer, serviam ali como os que davam advertência, eles se tornariam peregrinos, meus irmãos. Eles deixariam seus postos de ficar ali na segurança, retaguarda, para, no caso, a vanguarda, para agora irem adorar ao Senhor. A única coisa que os sentinelas precisavam ficar de olho era na passagem do cortejo festivo, a fim de se juntarem a ele, dançando até o templo. Veja que promessa gloriosa é essa do Senhor nosso Deus. Ele promete que a sua cidade, ela será restaurada de tal maneira que a segurança será plena, perfeita, que um dia os inimigos todos serão destruídos e assim o seu povo estará seguro para todo sempre. Como eu disse, eu queria ressaltar esse ponto acerca da segurança correlacionada ao extermínio dos inimigos. Talvez para você ainda seja difícil ouvir isso. Pastor, como a gente pode
falar nesses termos, eu quero lembrar você da oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, da sua segunda petição, que é uma das que eu mais faço menção, por conta dessa correlação com o avanço do reino de Deus. A segunda petição, meus irmãos, que é: venha o teu reino. Nós, de forma costumeira, nós pensamos normalmente assim, no avanço do reino, nas suas benesses, nas bênçãos do Senhor. Mas o avanço do reino, irmãos, o venha o teu reino, envolve a destruição do reino das trevas. Todos os inimigos de Cristo, quando você ora, venha o teu reino, Senhor, você está orando também precatoriamente. Você não ora apenas para que a igreja seja abençoada, que pessoas sejam convertidas pelo Evangelho. Você ora também para que os inimigos que não se rendem a Cristo sejam esmagados por esse reino. À medida que o reino avança, o reino das trevas vai recuando e vai sendo destruído. É isso que diz o nosso catecismo. Na pergunta 191, Catecismo Maior de Westminster, diz assim: o que pedimos na segunda petição? Resposta. Só o início da resposta. Na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído. É por isso que você ora. Quando você ora, venha o teu reino, você ora que o reino de Satanás seja destruído. Não, pastor, quanto a isso eu entendo e não tenho nenhuma dificuldade. O diabo e os demônios. Mas não apenas eles. Quem não é convertido a Cristo, quem não se rende ao senhorio de Cristo, está sob o domínio de quem? Do diabo, dos seus anjos, dos demônios. É escravo do pecado. E se assim permanecer, será destruído, juntamente com aquele que lhe serve. Então sim, irmãos, o avanço do reino de Deus, ou colocando de outra maneira, a segurança de Sião passa pela destruição dos seus inimigos. Toda vez que um governo, pensando num governo civil, que ele é negligente, ele é omisso em atuar severamente no combate à violência, o inimigo ganha terreno, ganha espaço. Não se negocia com bandidos. Não se negocia com quem quer a destruição da sociedade. Não se negocia com quem visa a destruição da família, a destruição da igreja, que visa dominar pela opressão, pela violência. Toda vez que isso acontece, que os governantes são frouxos em atuar no combate à violência, o mal impera, o mal reina. Eu já citei isso nas exposições em Esté, se eu não estiver enganado, foi lá. Acerca de um contexto histórico que eu uso muitas vezes como ilustração para esse tipo de situação. Quando o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, ele negocia com Hitler e volta anunciando o seu acordo como se fosse uma vitória. Está vendo? Ele não vai mais avançar, ele não vai mais querer continuar invadindo as nações, ele não vai fazer mais isso. Temos um acordo, temos um papel. Inimigos dessa natureza têm que ser barrados, exterminados, destruídos. Não há negociação com eles. O que foi que Hitler fez? Continuou avançando. Quando homens que deveriam se impor, se colocar na posição de defensores do povo, de garantir, pelo menos em alguma medida, a segurança da sociedade, eles abaixam a cabeça para opressores. Eles avançam, meus irmãos. Por que nosso Estado tem sido tomado pela violência? Uma das razões é essa. Governantes que não combatem com mão de ferro aqueles que oprimem o nosso povo.
Meus irmãos, o plano de Deus para a renovação, a restauração urbana, ele era grandioso. Abordava todos os aspectos da vida civil: habitação, entretenimento, população, negócios, desenvolvimento comunitário e segurança pública. Quando o Messias chegasse, ele reconstruiria tudo o que havia sido quebrado. O poema da restauração recapitula, meus irmãos, a provisão de Deus para a antiga Israel no deserto. O assentamento na terra e a escolha de Sião como local de culto numa representação do futuro prometido. Essa restauração investe pelo menos 6 aspectos que o juízo sobre Israel ali lhes infligiu, sobre Judá. Primeiro, a ausência de lugar de descanso no exílio. Segundo, uma nação destruída. Terceiro, celebrações silenciadas. Quarto, videiras e plantas desarraigadas. Quinto, vigias que anunciam um conquistador invasor. E sexto, o templo destruído. O poema também apresenta um povo transformado, antes uma adúltera desesperada, agora numa alegre donzela retornando para Deus. Veja, como eu falei já, é a reversão da maldição. Quem é que não gostaria? Quem é que não iria querer, desejar viver com esse Messias na cidade? Sua metrópole, meus irmãos, tem tudo o que falta nas cidades modernas: boas habitações, celebrações vibrantes e, nesse caso, que sejam santas, uma população crescente, uma economia em expansão e um forte conceito de comunidade pactual. Agora a pergunta que surge é, diante de tantas promessas, quando é que essa cidade será reconstruída? Ou nesse caso, quando é que de fato e finalmente ocorrerá esta poderosa restauração? Eu quero lembrar a você que as promessas aqui descritas, elas foram parcialmente cumpridas na vida e no período ali de Neemias. Neemias, que é um dos responsáveis pelo retorno do povo de Deus do cativeiro para a terra prometida. Sim, Neemias ele voltou para a cidade de Jerusalém para servir ali como um governador. Eu encorajo você a fazer a leitura de Neemias, livro este que foi exposto aqui na nossa igreja pelo reverendo Aldenor. Neemias é um livro importantíssimo, irmãos, e vai mostrar para você o contexto desse retorno, desse regresso do povo à sua terra. Sob a sua liderança, o povo de Deus reconstruiu uma nova cidade sobre as ruínas da anterior. Você pode ver isso em Neemias 3 e 4 e também no capítulo 6. Eles estavam protegidos dos seus inimigos, capítulos 4 a 6 de Neemias. No capítulo 5 você vê o cuidado dos pobres, como eles cuidavam dos pobres. No capítulo 7, capítulo 10 a 12, você vê também o crescimento em número. E no capítulo 8 de Neemias, você vai observar ali como eles adoravam a Deus e davam banquetes em ações de graças. Percebe? Promessas que Deus fez através de Jeremias sendo cumpridas, ainda que parcialmente, nos dias de Neemias. Muitas foram cumpridas. Mas o fato é, meus irmãos, que o povo não permaneceu fiel. O tempo da bênção não durou para sempre. E, sobretudo, o palácio ali deles também passou por esses problemas com a sua reconstrução. Jeremias prometeu que o Messias se sentaria em seu trono, no seu palácio. Ele disse que Deus levantaria um filho de Davi para ser seu rei. Porém, Neemias não era filho de Davi e nunca poderia ser rei. Portanto, as promessas de Jeremias sobre a cidade estavam esperando pelo Messias que viria. Talvez isso seja parte do que Jeremias quis dizer aí no versículo 24, do capítulo 30, versículo 24, parte B, quando escreveu: nos últimos dias entendereis isto. Ou seja, algum dia, quando o Messias viesse, tudo ficaria claro. O que estava encoberto seria revelado. Eu quero que você atente-se para isso aqui. Eu preciso explicar para você como a profecia se dá na Bíblia, um dos seus aspectos. Na época de Jeremias,
Escutar profecias do Antigo Testamento era como caminhar numa espécie de aposento escuro, apalpando e tropeçando. Dava até para enxergar alguns dos móveis, mas nem sempre era possível dizer para onde estavam indo. Como assim, pastor? Na própria profecia, você tem esses aspectos, onde vão ficando mais claros com o progresso da revelação. Nem tudo, no primeiro momento, é tão claro assim. Não apenas isso. A profecia, por vezes, a profecia do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, você vai observar que ela tem um cumprimento mais imediato, um cumprimento mais para frente e um cumprimento também na vinda do Messias. E até mesmo um cumprimento acontecendo para o final dos tempos, para a segunda volta, para a segunda vinda, melhor dizendo, do Messias. Deixa eu colocar isso de forma mais clara. Nem tudo que foi prometido aqui em Jeremias, Deus tinha a intenção de cumprir de forma plena nos dias do retorno do povo da Babilônia, ou até mesmo na primeira vinda do Messias. Sim, tiveram cumprimentos no período do retorno, quando Neemias trouxe o povo. Na primeira vinda do Messias também teve esse cumprimento. Mas a plenitude disso, o que é prometido aqui, ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando a restauração for completa, absoluta, final. Você entende isso? Nós não negamos que a profecia se cumpriu em algum grau. Já aconteceu isso na história. Mas ela tem, por assim dizer, mais de um cumprimento, mais de um desdobramento da mesma profecia. Nos dias de Neemias, nos dias de Jesus aqui na terra, e principalmente quando ele voltar em glória. Desde que Cristo veio, ele tem trabalhado pelo avanço do seu reino e pela reconstrução da sociedade. Cujos cidadãos são aqueles que amam ao Senhor e que são chamados pelo seu nome, cristãos. Aqueles por quem Cristo morreu. Nós somos aqueles que Deus usa como seus instrumentos para esta reconstrução acontecer. O seu reino avança e assim nós temos trabalhado nesse sentido. Como é que nós chegamos a Deus? Versículo 19, parte A. Eles vêm, os cidadãos, nós, com ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Versículo 19 ainda, parte B, diz que não serão diminuídos, mas crescerão como fizeram nos dias da igreja primitiva. Como diz Atos 2, 47. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não são apoucados. Veja, a promessa de Deus em Jeremias, e que você vê lá em Atos dos Apóstolos, e que tem acontecido desde então, é o avanço do reino e o crescimento da igreja. Isso tem acontecido. A sua congregação, a igreja, está sendo firmada, como diz o versículo 20 do capítulo 30. O Messias está edificando sociedade espiritual. Ele está fazendo isso, irmãos. Eu quero que você olhe para esse texto, Jeremias 30, final dele, o começo do 31, e comece a ter, de hoje em diante, se você não tinha, uma perspectiva otimista acerca do avanço do reino de Deus. Essa é a promessa do Senhor, meus irmãos. A gente lê as manchetes dos jornais, como eu mencionei há pouco, e só vê problema, e desgraça, e violência acontecendo, e a aparência, o que parece aos nossos olhos aqui, o reino não está avançando, a igreja está perdendo, está sendo destruída. Os inimigos estão vencendo, pastor. Não é isso que a palavra de Deus diz. Seja todo homem mentiroso e Deus, somente o Deus, o único e verdadeiro, seja de fato verdadeiro. Eu não estou nem aí para o que diz as manchetes nesse sentido. Nesse sentido. Se contrariam as promessas de Deus. Não, isso não é negar, irmãos, de forma alguma, como os inimigos têm também alcançado algum tipo de êxito. Mas é afirmar que, a despeito de qualquer avanço temporário e pontual do inimigo,
o reino de Deus tem avançado muito mais. Não olhe para a história somente com um recorte moderno. Você precisa ver o avanço do reino em todas as eras. Desde a antiga aliança, perpassando o início da nova aliança, até os nossos dias. Algo que começou ali no Oriente Médio e que já tem alcançado inúmeras nações. Quando você tem esse olhar macro, a tua perspectiva ela muda completamente. Ela muda completamente. Quando você vê o quanto já foram acrescentados. Quantas pessoas já foram atraídas para o reino de Cristo. Além disso, eu quero exortar você nessa manhã, para que você, encorajando você, para que você venha a trabalhar pelo avanço desse reino, mais e mais. Irmãos, a nossa escatologia, bem como toda a nossa teologia, ela nos influencia. Nós somos aquilo que nós cremos. Se você crê numa derrocada, se você crê num reino perdedor, num Messias perdedor, a sua maneira de encarar, por exemplo, a evangelização, ela é derrotista. Você pode até não falar isso, mas veja como isso é condizente com a sua atitude. Observe. Aqueles que creem que Cristo reina sobre Sião e sobre toda a terra, eles trabalham pelo avanço desse reino, em todas as esferas, todas elas. Eles sabem que o Messias está construindo a sua cidade no meio da nossa cidade. E o povo de Deus, nós ajudamos a construir a cidade de Deus em nossas próprias cidades. Onde quer que um cristão construa uma casa, frequente os cultos, adore ao Senhor Deus publicamente, onde quer que você e eu, nós celebremos festividades, aumentemos em número, estabeleçamos comunidades seguras, tudo isso em nossas vocações está servindo ao propósito maior de edificar e trabalhar pela cidade de Deus. É muito diferente, irmãos, quando alguém que trabalha como um médico, como um professor, como um gari, como um motorista, qualquer coisa, como um vendedor, qualquer coisa que ele faça, ele entende que aqui eu sou um instrumento de Deus, aqui eu sou um discípulo de Cristo, aqui eu estou trabalhando pelo avanço do território de Sião, aqui, dentro do meu lar e fora dele. Sião está sendo edificada, construída, pela boa mão do Senhor, através da minha vida, através da minha vida. É assim que você tem trabalhado? É com essa perspectiva? Você, homem, que trabalha fora do lar, que saia para trabalhar, ou mesmo dentro do lar, o seu trabalho. É para a glória de Deus somente, e é para a edificação da sua cidade, a sua restauração. E você, mulher? Como esposa, como mãe, como dona de casa, edificando, fortalecendo Sião, as bases de Sião, ensinando seus filhos o temor do Senhor. Em nossa igreja local, fazendo isso, fortalecendo juntos, trabalhando pelo bem de Sião. Pelo bem de Sião. Há um hino antigo sobre fazer a obra de Deus na cidade. Sobre fazer a obra de Deus na cidade. A letra
ela é bem honesta quanto aos problemas que existem na cidade ainda. Mas também ela é esperançosa quanto ao plano divino para a renovação urbana, meus irmãos. Ouça, e aqui eu encerro a primeira parte do sermão. Nossas cidades clamam a Ti, ó Deus, do meio de sua dor e conflito. Tu nos criaste somente para Ti, mas nós escolhemos a vida forasteira. Nossos objetivos são o prazer, o ouro e o poder. A injustiça persegue a nossa terra. Em vão buscamos por descanso, alegria e noção do valor humano. Ainda assim, Tu caminhas pelas nossas ruas, ó Cristo. Nós reconhecemos a Tua presença aqui, onde humildes cristãos amam e servem com piedade e temor. Ó Verbo feito em carne, seja visto em nós. Que tudo o que dissermos e fizermos declare a Ti, Deus encarnado, e volte o coração dos homens para Ti. Seu povo são Tuas mãos e pés para servir a Teu mundo hoje. Nossas vidas são o livro que nossas cidades leem para ajudá-las a encontrar seu caminho. Que belo isso, meus irmãos. Derrame o Teu soberano Espírito no coração, na vontade e na mente. Inspire a Tua igreja com amor e poder para aliviar a dor das nossas cidades. Ó Salvador de cura, Príncipe da paz, fonte de toda a salvação, a Ti nossas quebrantadas cidades clamam. Ó, vem, Senhor Jesus, vem. Com verdade, o Seu diadema real, com justiça, a Sua vara. Vem, Senhor Jesus, traga à terra a cidade do nosso Deus. Você e eu, nós somos os pés e as mãos do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Não é assim que você é conhecido? Corpo de Cristo? Portanto, seja fiel onde Deus te colocou e trabalhe pelo bem de Sião, pela restauração da cidade, pelo avanço do reino de Deus sobre toda a terra. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a assim procedermos, e que mais tarde possamos ouvir a segunda parte desse sermão. Como o Messias, o majestoso Messias, Ele faz isso para a sua glória. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, bondoso Deus. Exaltamos ao Senhor, Rei de Sião. A Ti seja a glória, seja o louvor, seja a honra, pelos séculos dos séculos. Como é maravilhoso, Senhor, nós ouvirmos e nos deleitarmos em Tuas promessas, que o Senhor já tem derramado sobre nós. Já temos experimentado, Senhor, essa restauração em alguma medida. E temos visto o Teu reino avançar. Uma prova disso é essa igreja local aqui. Famílias aqui que representam, Senhor Deus, o Teu reino. Que são as mãos e os pés de Cristo nesse mundo. Abençoa, ó Deus, essas mãos, esses pés, para que possam anunciar o Evangelho, como ouvimos em Isaías 52. As boas novas de salvação sejam anunciadas pela boca dos Teus servos. E que assim, ó Deus, possamos ver Sião sendo edificada e fortalecida para a Tua glória, onde o Messias habita para o nosso bem. Nós oramos a Ti, ó Deus, com ações de graças, em nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.